Logotipo da Unifesp. Logotipo do PROEC. Logotipo da EFEMET. Tecnologia e ensino de línguas. Olá! Essa é a primeira entrevista de uma série de outras que vão ser publicadas no ano de 2021. Entrevistas realizadas pelo TEL, um projeto de extensão da Unifesp que pesquisa tecnologias e ensino de línguas. Para essa primeira entrevista, a nossa convidada é a Letícia Coelho Ruiz, que tem um vastíssimo currículo e vai compartilhar com a gente um pouquinho do que ela teve de formações e experiências nesses mais de 20 anos, dando spoiler da idade da pessoa. Eu sou uma mulher baixa, morena, de cabelos negros na altura do ombro, olhos negros, cabelos cacheados, e estou com uma blusa semelhante a um kimono de um tecido bastante fino e liso e de cor azul. Eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos na altura dos ombros, cabelos cacheados, tenho os olhos azuis e estou agora com uma blusa de gola alta, numa cor lilás. Estou aqui no meu escritório em casa, então eu tenho um fundo aqui de um biombo bege, ok? Bom, o currículo da Letícia começa com uma faculdade de letras, depois ela se forma em pedagogia, faz pós-graduação em psicopedagogia, é mestre em saúde, reabilitação e interdisciplinaridade pela Unicamp, Universidade de Campinas. Atuou como pedagogo especialista em deficiência visual no Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação, CEPRE, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E está em fase de conclusão do seu doutorado também na Universidade de Campinas, na área de saúde, reabilitação e interdisciplinaridade, mais especificamente dentro de pesquisas sobre a inclusão da pessoa com deficiência visual no ensino superior. É muito gostoso estar aqui trocando com você, ainda mais que você faz parte dessa trajetória. Para quem não sabe, a gente estudou juntas no ensino fundamental, isso é importante dizer. Bom, a nossa primeira pergunta, Letícia, é em relação ao termo deficiência visual. Normalmente, quando se pensa na pessoa com deficiência visual, vem à cabeça da gente a pessoa com cegueira, ou seja, com perda completa da visão. Mas a gente sabe que existem pessoas que têm uma perda parcial e não total, mas que também são entendidas como pessoas com deficiência visual, porque isso afeta as suas vidas de alguma maneira. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é entendido quando você pensa na definição da deficiência visual e quais são os critérios para se classificar ou não dentro dessa A referência. deficiência visual ela engloba pessoas com baixa visão e cegueira. São raras as pessoas que enxergam, que não têm nenhuma visão, né? Elas podem enxergar sombra, têm percepção de luz, né? Na maioria delas. A baixa visão, ela tem uma variação enorme. A avaliação tem que ser bastante minuciosa. Hoje a gente tem uma avaliação que a gente chama de avaliação funcional da visão, que é justamente para a gente entender, né, nós pedagogos principalmente, como que a criança está, como que ela enxerga e como ela usa essa visão, né, como ela utiliza essa visão. Se ela tem mais dificuldade para longe, se a dificuldade é mais para a visão de perto, né, das coisas, se ela consegue perceber cores, se tem cores que ela confunde, que contrastes que vão ajudar essa criança a enxergar melhor, né? Se a visão dela ficar melhor com mais luz, ou se a luz, na verdade, irrita as pessoas que têm albinismo, por exemplo, a luz, ela costuma atrapalhar. E quem vai dar esse diagnóstico da baixa visão é o oftalmologista, né? Na escola, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer testes de visão com a tabela de Snellen, que é uma tabela que qualquer pessoa pode usar, sabendo, né, utilizar, fazer o teste. Antigamente era bem comum as escolas usarem a tabela de Snellen para fazer testes, e hoje em dia isso caiu um pouco em desuso. Aqui, né, na região de Atibaia, onde eu trabalho, a gente
implementou um projeto de prevenção justamente para fazer uma triagem, encaminhar essas crianças para o oftalmologista, né, para que ele aí faça uma avaliação e consiga dizer, né, se essa criança tem uma baixa visão, se não, né, e prescrever até algum recurso óptico que possa auxiliar. Porque a pessoa é considerada com baixa visão, quando mesmo com o melhor, com o recurso óptico, né, que ela possa utilizar, óculos, lupas, ela ainda tenha um déficit visual, né, classificado dentro da classificação da baixa visão. Porque às vezes a pessoa com baixa visão ela precisa de materiais ampliados, ela não vai conseguir usar um material sem ampliação, né? Ela vai precisar de um caderno com uma linha, com uma pauta mais larga para ela escrever, ou vai se utilizar, em vez de uma leitura do livro ampliado, de um audiolivro. Então, todos esses recursos, a gente sabendo que a pessoa tem baixa visão, a gente vai oferecer, vai testar e vai ver o que funciona melhor, né, para que ela tenha uma vida com autonomia. Esses recursos, quando uma pessoa necessita deles, eles são garantidos pelo Estado? Alguns desses recursos a gente encontra hoje nas salas de recurso, outros a família tem que adquirir. Mesmo as telelupas, né, essas lupas monoculares, existem nas salas de recurso. Mas, como eu falei, a baixa visão ela varia muito, ela tem uma variação muito grande, tem graus diferentes. Nós não temos lupas nas salas de recurso com diversos graus para atender todas essas necessidades. Tem lupas que tem luz junto, então você aciona uma luz para auxiliar, né, na leitura. Isso é muito particular. E não tem, esses recursos são adquiridos pela família mesmo, né? Existem alguns programas de financiamento, até existe um programa de financiamento do Banco do Brasil para recursos de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, porque hoje em dia a gente tem essa realidade, né? Os recursos muitas vezes são caros, nem todos são oferecidos, né, pelo Estado ou pela Secretaria de Educação. E mesmo quando são, né, por exemplo, nós temos máquinas Braille para emprestar para um aluno que está matriculado na rede. Quando esse aluno sai da rede, né, ele fica de ensino, no caso, ele fica sem o recurso, né? E aí, como que ele vai fazer, né, para escrever na vida dele? Hoje em dia as famílias se mobilizam, vão em busca de doação, né, mas não é o ideal. Bom, aproveitando o gancho da máquina Braille que você disse, existe um termo que eu aprendi também no contato com você, que são as tecnologias assistivas. E só para quem está ouvindo a gente, que pode ter dúvida, por que a gente usa a palavra tecnologia e não técnica, a gente já publicou no TEL um vídeo explicando que a tecnologia é quando você alia a técnica à ciência. Hoje em dia a gente tem diversas tecnologias assistivas muito interessantes a partir da máquina Braille, como a linha Braille, que talvez muita gente de casa não conheça, e a gente vai colocar uma foto aqui em cima. Então eu queria que você falasse um pouquinho quais são as tecnologias assistivas hoje para esse público de pessoas com deficiência visual. E como que você entende isso que você explica, né? Sobre a gente pode ter coisas mais modernas, mas qual a relevância de continuar valorizando essa tecnologia de base que é a máquina Braille? A tecnologia assistiva ela é uma área, né, de estudos que engloba recursos, serviços, desde uma adaptação que eu faço para engrossar um lápis, para facilitar a pega de uma criança, né, até a máquina Braille, softwares, enfim, existem muitos recursos hoje, né? Ela é uma área interdisciplinar de estudo, né? Porque eu tenho hoje diversas áreas pensando em soluções, né, para a acessibilidade das pessoas com deficiência e pensando juntos, né? Eu já estive com engenheiros da computação pensando em alguns recursos, mas ele precisa do olhar da pedagoga para ele não fazer, né, às vezes um programa que não vai funcionar. Existem várias empresas mesmo que trabalham com a produção, né, de impressoras Braille que hoje imprimem gráficos e até desenhos em relevo, né,
materiais como a máquina fusora, que consegue transformar um desenho em relevo, né, num formato em relevo. A imagem é algo mais difícil ainda para que se tenha acesso com a perda da visão do que em relação ao texto, né? Porque pensa num livro didático, por exemplo, né? Um livro ele vai ter ali, às vezes, até a questão com base na imagem, né? Observe a cena e responda. E aí? É um recurso de tecnologia assistiva, é a audiodescrição. Só que nem sempre a descrição é suficiente, né? Um aluno, por exemplo, que não conhece um gráfico de barras, se eu só fizer a descrição, né, de, sei lá, gráfico de barras que, né, com 3 barras que, né, representam tal coisa, ele não vai saber do que eu estou falando. Né? Ele precisa conhecer esse gráfico de barras. E conhecer no sentido de saber, imageticamente, né? Saber imaginar. Ele tem a imagem daquele gráfico na cabeça dele. Como que ele vai ter a imagem? Ele precisa realmente dos recursos táteis, né? Na sala de recursos, né, os professores especialistas, a gente procura fazer muita adaptação, né, nesse sentido, de transformar algumas imagens numa representação tátil, né? Sim. Geralmente, como que a gente faz isso? Com elementos que nós temos na sala, com barbante, com cola relevo, com EVA, né? As máquinas, como a máquina fusora, são poucos lugares ainda que tem. Por quê? Porque esses recursos são caros, né? Uma máquina fusora, a última vez que eu cotei, ia de 8 mil a 11 mil reais. Caro se a gente pensa, talvez, num indivíduo adquirindo, né? Mas se a gente pensa um coletivo e disso ficando a serviço não só de um indivíduo, mas de vários, é um investimento importantíssimo. Deveria acontecer, né? Principalmente para mim, né? Em todas as redes, né? De educação, da agilidade no trabalho, e porque você fazer um material adaptado de forma artesanal leva muito mais tempo do que fazer, né? Fora a durabilidade, né? A linha Braille, ela pode ser colocada em qualquer notebook, a gente também vai colocar uma imagem aqui para o pessoal de casa poder saber do que a gente está falando. A linha Braille, ela permite para o pessoal de casa que, ao invés de ser produzida com o Braille uma folha, né, seja produzido, ele digita num teclado que é como da máquina Braille, e isso já produz um arquivo de texto, vamos dizer assim, no alfabeto convencional. É isso, Letícia? A linha Braille, ela possibilita, na verdade, a autonomia tanto de quem usa o Braille quanto de quem não sabe ler o Braille, né? Porque é isso, a pessoa vai digitar num teclado adaptado em Braille, mas na tela do computador não aparece o Braille, aparece a letra comum, né? A letra imprensa, que a gente fala, a letra em tinta, como a gente, né, costuma dizer. Possibilita que o aluno que usa Braille, ele use, né, no teclado dele o Braille, digite tudo em Braille, e o professor leia tranquilamente o que ele escreveu, né? E ele vai reler o que ele escreveu por meio do programa de leitor de telas, né? Dos softwares. Hoje nós temos o NVDA, que é um programa gratuito, né? Fácil de baixar e de usar, né? A Braille, que como você bem disse, né, ela vai produzir uma folha em Braille. Tá, e quem vai ler essa folha em Braille? Só o aluno que sabe Braille, né? E o professor, ele fica nessa dependência de alguém transcrever esse material para ele ler, ou do próprio aluno ler para ele. No caso da linha Braille, não. Né? O aluno vai poder usar o Braille, ele vai poder ler, né, os livros em PDF acessível. O PDF acessível são PDFs que eles são abertos, geralmente eles podem ser copiados, né, inclusive. Os PDFs gerados de textos escaneados, que geram um arquivo de imagem, os leitores de tela não conseguem ler, né? Então, isso precisa ser tratado, precisa ser adaptado de uma outra forma, gerado um PDF acessível. Então, teria que ser redigitado esse texto para ser colocado no... Não necessariamente digitado, porque nós temos recursos de tecnologia assistiva hoje, né? Recursos que permitem que esse texto seja aberto em alguns programas, que abrem esse arquivo,
que foi convertido como imagem, né? E a gente pode editar, pode arrumar, porque às vezes quando você usa esses programas, aparece o texto editável com alguns erros. Editar, arrumar o texto, enfim, e salvar em PDF, salvar em Word, salvar. Inclusive imagem. Tem alguns programas, como o Web Reader, que ele abre o arquivo de imagem com tudo que tem ali. Né? Às vezes desconfigura uma coisinha ou outra, mas você não vai precisar digitar tudo de novo. Muitas vezes as pessoas acreditam que o aluno com deficiência visual chegar na sala, gravar um áudio da aula, por exemplo, e levar para casa é uma solução. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente tem que sempre conhecer o aluno, né, e quais os recursos que ele costuma utilizar. Nem todo aluno cego usa braille, né? Então, nem todo aluno cego aprende o braille, né? Depende de quando ele perdeu a visão, se ele conseguiu se adaptar bem com o braille. E os alunos que usam o braille, quer dizer, eles têm um recurso de escrita e leitura, eles têm um código de escrita e leitura, né, que para eles é significativo. E aí, como que eu tiro isso dele e falo, agora você só vai ouvir? É a mesma coisa de tirar a possibilidade da gente ler o código que a gente lê, né? E dizer que a gente agora só vai ouvir as histórias, os livros, né, em áudio. Eu teria uma maior dificuldade, porque eu perco a atenção completamente, né, só no áudio. Você empobrece muito, né, o acesso dele ao conhecimento, dizendo que ele só vai gravar uma aula, usar um gravador e pronto. O acesso à ortografia das palavras. Por exemplo, se tem uma aula de inglês, como que eu vou saber como que escreve a palavra em inglês se eu só usar o gravador e eu não tiver acesso à escrita em braille, no caso da pessoa que usa braille? E não vai conhecer, por exemplo, a grafia, a não ser que alguém soletre para ela, né, como que escreve. Em contrapartida, uma pessoa que, por exemplo, como pessoas que eu já conheci, perderam a visão em decorrência de uma diabetes não tratada, em idade adulta, e que já tem todas essas referências e não sabe o braille, para essa pessoa pode ser extremamente adequado gravar, né? Exatamente. Não Porque tinha para a pensado pessoa com nisso. diabetes, inclusive, é muito comum elas terem uma dificuldade de percepção tátil. Elas perdem um pouco a sensibilidade. É verdade. Né? É bem comum. E então eu tive alguns alunos, inclusive adultos, que procuraram o ensino do braille e era muito difícil. Então, o recurso, o leitor de telas vai ajudar muito, né? O acesso a livros, a audiolivros, né? E a livros em PDF que ele vai ler usando o leitor de telas, né? Vai ajudar. Nesse sentido, vai dar autonomia, né? Então, para a gente saber o que usar, né? O que oferecer para um aluno, por exemplo, já adulto, a gente tem que conhecer a história desse aluno, tem que ouvir, né, o que ele usa, né, como que ele foi alfabetizado, quais os recursos ele costuma usar no dia a dia dele, porque ele já tem um caminho, né, um percurso, para depois decidir, né, se ele vai usar gravador, se ele vai usar máquina braille, se ele vai usar linha braille. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o aluno, ele é cego, então ele vai usar isso, isso, isso. Ele tem baixa visão, então ele precisa da ampliação, ele precisa de luz, e não é assim. Né? Primeiro que são pessoas, né? E principalmente quando é um adulto, ele já tem um caminho, ele teve ali na vida, né? Alguns recursos que ele usou, alguns que ele gostou, que ele não gostou. Talvez ele pudesse usar outros melhores para ele, ele não conheceu, né? Então, quando hoje, por exemplo, eu pesquiso a questão da inclusão no ensino superior, eu acho que a universidade tem um papel importantíssimo nesse sentido de ajudar o aluno a ir além, né? A dar muitos passos à frente, também no uso de recursos. Ter profissionais que conheçam os recursos que existem, né? É importante para que ele possa experimentar outras formas, né? De ter acesso ao conhecimento, outros recursos tecnológicos, para ter uma autonomia maior. Que eu acho que na universidade é isso. A gente aprende a ter mais autonomia, aprende a usar outras coisas, né, para trabalhar, enfim, né? E a pessoa com deficiência é a mesma coisa. Né? Acho que é um pouco desconstruir essa ideia de que tem tal deficiência, então é isso, né? É esse pacote para ele. A gente definindo por ele, né? Até onde ele vai, a partir de onde não. Perfeito.
Essa é a primeira parte da entrevista sobre acessibilidade para pessoas com deficiência visual, realizada em junho de 2021 como parte das ações do TEL, projeto de extensão da área de língua espanhola e literaturas hispânicas do Departamento de Letras da Unifesp, campus Guarulhos. Coordenadora do TEL, Tecnologia e Ensino de Línguas, professora doutora Rosângela Dantas, entrevistada Letícia Coelho Ruiz, doutoranda em Saúde, Reabilitação e Interdisciplinaridade, Unicamp, entrevistadora Lígia Ciorlia Lima de Souza, monitora bolsista do TEL 2021, Unifesp. Assista a segunda parte desta entrevista.